Imagine um Japão dividido. Centenas de clãs rivais espalhados por arquipélagos, lutando não apenas pelo território, mas pelo próprio direito de existir. Agora, feche os olhos por um instante e pense. E se o Japão tivesse se unificado 1000 anos antes do que aconteceu na nossa realidade? E se, antes mesmo de Roma cair, os guerreiros japoneses já marchassem sob uma única bandeira, erguendo o império sólido do coração do Pacífico? O mundo que conhecemos jamais teria nascido da mesma forma, porque cada decisão tomada naquela época ecoaria até o presente. Mas essa ideia não é apenas uma curiosidade, é um dilema, um choque entre o que poderia ter sido e o que de fato se tornou. Se o Japão tivesse nascido unido tão cedo, ele seria uma potência iluminada ou uma força sombria capaz de reescrever toda a história da humanidade? Na realidade, o Japão levou séculos para se consolidar. Por muito tempo foi uma terra de guerras internas, marcada por clãs samurais, disputando cada gota de poder. A fragmentação foi tamanha que, em muitos momentos, o país parecia destinado ao colapso. A unificação só aconteceria muitos séculos depois, no período Sengoku, e mesmo assim sob um processo sangrento, lento e doloroso. Esse atraso fez com que o Japão crescesse isolado, moldando sua identidade a partir da própria luta interna. Foi justamente essa fragmentação que permitiu o surgimento de uma cultura única, do Bushido, da arte refinada do silêncio, do contraste entre beleza e violência. Mas, e se tudo tivesse sido diferente? E se, já no século V, um líder visionário tivesse conseguido reunir todos os daimyos sob um só estandarte? Um Japão unido quando a Europa ainda estava perdida na escuridão da queda de Roma? Pense nisso. Um império japonês 1000 anos mais antigo que o real. 1000 anos a mais de desenvolvimento, de poder naval, de expansão territorial. O Pacífico inteiro poderia ter se curvado diante dessa bandeira. E talvez, quem sabe, o destino da própria humanidade tivesse mudado para sempre. Mas até onde iria essa unificação? Seria o nascimento de uma civilização harmoniosa ou o início de uma máquina de guerra imparável? Será que um Japão unificado tão cedo poderia rivalizar com Roma, com a China, com os impérios indianos? E mais do que isso, será que a própria ideia de Ocidente, como conhecemos, teria sobrevivido? As respostas não são simples, mas é exatamente por isso que estamos aqui, para caminhar juntos por essa estrada de sombras e possibilidades, e entender como um simples "e se" pode ser o fio que separa o mundo que conhecemos de um mundo que jamais nasceu. Se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Porque a jornada está apenas começando. E o Japão que nunca existiu aguarda por nós. Mas cuidado! O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a história. Um Japão unificado no século V não seria apenas uma nação, seria uma força inevitável. Imagine clãs samurais que antes se devoravam em guerras internas, agora marchando lado a lado sob a mesma bandeira. Mas uma pergunta ecoa como um sussurro sombrio. Quem teria o poder de unir o impossível? Um imperador visionário? Um líder cruel? Ou uma mistura dos dois? Com a unificação precoce, o Japão se libertaria cedo das amarras da fragmentação. E, diferente da nossa realidade, onde o isolamento se tornou regra, e esse Japão olharia para fora. As ilhas não seriam mais um refúgio seguro, seriam um porto de partida. Enquanto Roma se fragmentava na Europa, e a Europa medieval nascia mergulhada em trevas e peste, um Japão centralizado teria uma vantagem devastadora: estabilidade.
Enquanto reis europeus disputavam pedaços de terra em batalhas intermináveis, o Japão poderia se lançar ao mar. O Oceano Pacífico, vasto e solitário, se tornaria uma estrada sem fim. Mas o que um império nascente faria com tanto poder? Expandir? Conquistar? Ou simplesmente esmagar tudo que estivesse em seu caminho? A China, naquele tempo, era o coração da Ásia, um império milenar que moldava culturas vizinhas. Mas imagine um Japão unificado, ousado e faminto de poder confrontando o gigante chinês não como discípulo, mas como rival. Seria a guerra inevitável? Ou surgiria uma fusão cultural que alteraria para sempre a identidade do Oriente? E o que dizer da Coreia, da Mongólia, da vasta Rota da Seda? Um Japão unido tão cedo teria tentado estender seus tentáculos muito além das ilhas? Ou teria caído na mesma armadilha que tantos impérios conheceram, a sede de poder maior do que a capacidade de controlá-lo? E aqui nasce a tensão verdadeira. Um povo que forjou sua identidade na honra do guerreiro, no silêncio da espada, tendo 1000 anos a mais para aperfeiçoar suas artes. Um império assim não teria apenas guerreiros, teria máquinas de guerra, uma marinha poderosa, uma disciplina quase impossível de ser quebrada. Mas todo poder cobra seu preço. E quanto mais o Japão expandisse, mais inimigos se ergueriam contra ele. Seria esse império capaz de sustentar tamanha ambição? Ou sua própria força se voltaria contra si mesma num ciclo eterno de sangue e destruição? Um Japão unificado 1000 anos antes poderia ter sido o farol do Oriente, ou a escuridão que consumiria tudo ao redor. E é nesse dilema que se esconde a essência do "e se?". Mas o que aconteceria quando esse império começasse a encarar não apenas os vizinhos asiáticos, mas o próprio destino da humanidade? O choque estava apenas começando. Um Japão unificado no século V não ficaria satisfeito em apenas sobreviver. Ele ousaria sonhar. E quando uma civilização sonha com 1000 anos de antecedência, o mundo inteiro treme. Imagine um império que, ao invés de se fechar, lança-se ao mar. Navios robustos cruzando as águas do Pacífico muito antes das caravelas europeias existirem. Rotas comerciais, postos avançados, colônias erguendo-se em arquipélagos distantes. Enquanto a Europa mal se levantava dos escombros de Roma, o Japão já poderia dominar os mares. Mas havia um problema, um detalhe cruel que mudaria tudo. Poder não nasce apenas da união, nasce da fome insaciável de expandir, e todo império que cresce cedo demais corre o risco de se consumir por dentro. A primeira virada dramática desse mundo alternativo seria clara. O Japão não apenas existiria como uma nação, ele se tornaria o primeiro grande império naval da história. Séculos antes dos vikings navegarem pelos mares do norte, séculos antes de Colombo ou Vasco da Gama, o Japão já teria exploradores cartografando oceanos, estabelecendo rotas, construindo pontes invisíveis entre povos. Mas o que isso significaria para o destino do planeta? E se esse Japão tivesse alcançado as Américas muito antes da chegada europeia? Se tivesse entrado em contato com civilizações como os Maias, os Olmecas ou até os ancestrais dos Incas? Seria uma troca cultural inesperada, ou um massacre inevitável. A virada é assustadora. 1000 anos de vantagem não fariam do Japão apenas um rival da China. Fariam dele uma força que poderia remodelar o mapa mundial antes mesmo que a Europa renascesse. A Rota da Seda, que ligava Oriente e Ocidente, talvez tivesse sido monopolizada por eles. O conhecimento, as especiarias, o ouro, tudo passaria por portos japoneses. E então surge o dilema. Esse poder seria usado para iluminar o mundo com avanços culturais e tecnológicos? Ou para mergulhá-lo em guerras intermináveis, alimentando a ambição insaciável de um império que nasceu cedo demais? Um Japão tão avançado teria mudado até mesmo a ideia de centro do mundo. Não mais Roma, não mais Constantinopla, não mais Pequim.
O eixo da humanidade se deslocaria para o coração do Pacífico. E talvez toda a narrativa da história que conhecemos tivesse sido escrita em outra língua, sob outro sol. Mas nem mesmo o Império Invencível consegue escapar das sombras que ele próprio projeta. Porque quanto mais alto o sol nasce, mais longas se tornam as trevas. E é justamente nesse ponto que a história ganha um rumo inesperado. Porque o Japão não apenas se ergueria como potência, ele também criaria os próprios inimigos que poderiam destruí-lo. Mas que inimigos seriam esses? E como eles surgiriam de dentro do próprio império? A resposta vem a seguir. Todo império nasce da união, mas também do sangue. E quanto maior o império, mais profundo é o preço que ele cobra de si mesmo. O Japão unificado cedo demais carregaria em si uma contradição mortal. Um povo forjado no espírito samurai, moldado pela honra, mas agora empurrado para a lógica impiedosa da conquista. Honra e ambição não convivem em paz. E cedo ou tarde, essa fratura abriria rachaduras no coração do império. Os primeiros sinais seriam internos. Clãs que aceitaram a unificação apenas pela força jamais abandonariam totalmente o desejo de poder. Famílias inteiras, acostumadas a governar regiões autônomas, passariam a conspirar contra o trono imperial. A espada que antes se erguia contra inimigos estrangeiros começaria a apontar para dentro. E a pergunta inevitável surgiria: como governar o império tão vasto sem que ele se devore a si mesmo? Enquanto isso, fora de suas fronteiras, inimigos ainda mais sombrios se ergueriam. A China, humilhada por um rival tão jovem e ousado, não ficaria em silêncio. Dinastias inteiras poderiam se unir apenas para conter o avanço japonês. Guerras devastadoras varreriam a Ásia, transformando cada batalha em um espetáculo de crueldade. E no horizonte distante, povos nômades da estepe, os ancestrais dos mongóis, observavam. Se na nossa realidade Gengis Khan abalou o mundo no século XIII, imagine 1000 anos antes, um Japão unificado já competindo por domínio. Esse encontro inevitável entre duas forças expansivas poderia ter incendiado o planeta antes mesmo da Idade Média florescer. Mas talvez o maior inimigo não fosse externo. Talvez fosse o tempo, porque o império que nasce cedo demais também amadurece cedo demais. E como uma chama que queima em excesso, corre o risco de se apagar antes de todos os outros. Aqui, a tensão atinge seu auge. O Japão poderia conquistar metade do mundo, mas, ao mesmo tempo, poderia implodir em guerras civis intermináveis, dilacerando-se antes mesmo de consolidar seu poder. E então, surge o mini-clímax dessa parte. A queda não viria dos mares distantes. Ela começaria dentro do próprio Palácio Imperial. Imagine conselheiros sussurrando traições, samurais divididos entre lealdade e ambição, imperadores paranoicos cercados por inimigos invisíveis. O Japão, que parecia invencível, começaria a sangrar por dentro. Mas o que acontece quando o império, prestes a dominar o mundo, descobre que sua maior batalha será contra si mesmo? A resposta é ainda mais perturbadora do que você imagina. O Japão havia conquistado o impossível: unificação, expansão, glória. Mas quanto maior a chama, mais próximo vem o momento em que tudo pode se consumir. No coração do império, o Palácio Imperial se transformava em um campo de intrigas. Clãs rivais, que outrora aceitaram a união pela espada, agora tramavam pelas sombras. A honra samurai se via corrompida por ambição e medo. O imperador, outrora símbolo de estabilidade, já não era visto como um líder divino, mas como um alvo. E quando o trono treme, todo o império treme com ele. Enquanto isso, do outro lado das fronteiras, as consequências globais começaram a se espalhar. Um Japão unificado 1000 anos antes não seria apenas uma potência, seria o pivô de toda a história mundial. A Coreia deixaria de ser um corredor estratégico entre China e Japão e se tornaria um campo de guerra eterno.
As dinastias chinesas, humilhadas, poderiam ser forçadas a modernizar-se muito mais cedo, acelerando a história da Ásia. Mas a maior virada viria do mar. Com uma marinha consolidada, o Japão poderia alcançar territórios que, na nossa realidade, só seriam conhecidos séculos depois. As Américas não esperariam por Colombo. A Oceania não aguardaria navegadores europeus. Esse Japão poderia ter redesenhado os mapas antes mesmo da Europa sair da Idade das Trevas. Agora imagine as consequências disso. Culturas inteiras, que na nossa linha do tempo floresceram isoladas, seriam confrontadas por guerreiros samurais, comerciantes e emissários imperiais. Seria um choque de mundos, um encontro capaz de gerar novas civilizações ou de aniquilar completamente as que conhecemos. Mas aqui está a ironia sombria. Quanto mais o Japão expandisse, mais sua própria essência se diluiria. A honra samurai se transformaria em política brutal. A disciplina do império se converteria em tirania. E a cultura única que hoje celebramos talvez nunca tivesse existido. O Japão poderia dominar o mundo, mas ao fazê-lo, deixaria de ser o Japão que conhecemos. Esse é o grande mini-clímax da nossa história alternativa. Um império tão vasto, tão poderoso, que acaba se perdendo dentro de si mesmo. O sol nascente que iluminava o mundo correria o risco de se transformar em uma estrela que queima tudo ao seu redor. E agora surge a questão final. Se esse Japão tivesse redesenhado o destino da humanidade, que futuro restaria para nós? Um planeta moldado por 1000 anos de domínio japonês? Ou um vazio deixado por um império que queimou cedo demais? A resposta chega na última parte, e ela pode ser ainda mais perturbadora do que qualquer hipótese que imaginamos até agora. E se o Japão tivesse se unificado 1000 anos antes? Talvez o mundo inteiro tivesse girado sob um eixo diferente. Talvez as grandes navegações tivessem começado no Pacífico. Talvez as Américas tivessem conhecido samurais em vez de conquistadores europeus. Talvez toda a história da humanidade fosse escrita em outros símbolos, sob outra bandeira. Mas no coração dessa hipótese existe uma sombra inevitável. Um império que nasce cedo demais corre o risco de se apagar cedo demais. O Japão poderia ter se tornado o primeiro grande império naval da história. Poderia ter rivalizado com Roma, desafiado a China, descoberto continentes inteiros. Mas também poderia ter se desfeito em guerras civis antes mesmo da Europa aprender a se levantar. Esse é o dilema: dominar cedo demais ou desaparecer antes de tempo. E há algo ainda mais inquietante. Se esse Japão tivesse moldado o destino do mundo, nós mesmos talvez não estivéssemos aqui, agora, refletindo sobre essa hipótese. Toda a linha da história que nos trouxe até este momento teria sido arrancada pela raiz. E no lugar dela, outra humanidade teria florescido, com sonhos diferentes, culturas diferentes, até mesmo valores diferentes. Quem seríamos então? Filhos de um mundo moldado pelo Bushido? Ou prisioneiros de um império que jamais aprendeu a parar de expandir? Talvez essa seja a maior lição desse "e se". Não é apenas sobre imaginar impérios maiores, mais fortes, mais poderosos. É sobre reconhecer que a fragilidade, o atraso, a demora, às vezes são justamente o que preserva a essência de um povo. O Japão, com sua beleza paradoxal, com sua mistura de honra e silêncio, só existe como conhecemos porque não se unificou cedo demais. Se tivesse nascido diferente, talvez tivesse morrido cedo. O sol nascente que hoje conhecemos nunca teria brilhado como brilhou. E nós nunca teríamos a chance de olhar para essa história e perguntar: e se? Se você também acredita que a história esconde segredos em cada detalhe, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é um portal para universos paralelos, onde o impossível ganha forma e o passado se transforma diante dos nossos olhos. Porque no fim, o maior poder do "e se" não é mudar a história, é mudar a forma como nós a enxergamos.